Bom dia, pró ou contra, capítulo 84 do livro O Espírito da Verdade. Ele se refere ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Nossa leitura semanal. Entre o bem e o mal não existe neutralidade. De igual modo, não há miscibilidade ou transição entre a verdade e a mentira. Escondemo-nos na sombra ou revelamo-nos na luz. Quem não edifica o bem, só por essa omissão já está forjando o mal em forma de negligência. Quem foge à realidade cairá inevitavelmente no engano de consequências imprevisíveis. Importa considerar, entretanto, a relatividade das posições individuais nos quadros da vida coletiva para não encararmos a própria conduta em opiniões inamovíveis. Essa mensagem é do Espírito Emmanuel. Antes de terminar, vamos pensar um pouquinho esse início dela aqui, né? Então, ele está estabelecendo para a gente que não há, como muitas vezes a gente gosta de criar desculpas, justificativas para determinadas atitudes, querendo colocar nelas uma máscara de bondade, de legitimidade, quando na verdade por trás dessa conduta há, digamos assim, claramente atributos do mal no sentido de que não é algo que favorece a ninguém, muitas vezes não favorece a nós mesmos, não está de acordo com o cumprimento da lei de amor, que é a única lei que garante a nossa felicidade. Então, isso são questões absolutas. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal, ainda que a gente queira lançar um véu sobre ele, ainda que a gente queira colocar uma maquiagem no mal, digamos assim, isso não desfaz a sua natureza, que é uma natureza, de novo, quando a gente está falando de mal, a gente está falando de algo que machuca, de algo que lesa, de algo que retira de nós, que não, ao invés de acrescentar, obstaculiza a nossa própria felicidade. Mas ele diz aqui que, claro, há uma relatividade da posição individual da criatura. Quanto mais consciência ela tem, os recursos internos, até para fazer essa própria avaliação, as condições, a justiça divina, o universo sempre leva em consideração a intenção da criatura, por exemplo, como um fator fundamental dessa avaliação. E ele vai continuar dizendo, então: desse modo, buscamos sempre e, acima de tudo, a verdade fundamental que dimana do Criador e o bem maior relativo ao interesse espiritual de todas as criaturas. Então, aqui também fica uma dica importante, porque quando nós buscamos fazer o bem, a gente muitas vezes está focado e centrado no nosso próprio bem. Mas o bem, o amor, ele enxerga para além de si mesmo, ele enxerga o outro. Então, muitas vezes o bem maior, ou sempre o bem maior, será aquele que não necessariamente me beneficia, mas aquele que beneficiará a maioria das criaturas, a todos os que estão à nossa volta. Partindo desse princípio basilar, sentiremos a realidade do esclarecimento justo do Senhor. Quem não é comigo é contra mim. Quem não está comigo, na verdade, na conexão com a fonte, com Deus, quem não está no caminho reto, está contra mim. Ou seja, está contra mim, está contra si mesmo, está contra a sua própria felicidade, porque o que o Senhor vem nos apresentar é o caminho da paz, é o caminho da harmonia. Por mais difícil que nos pareça, não há outro caminho a não ser pelas vias do amor a si mesmo e ao próprio. Então, estar contra o Cristo é, em última instância, estar contra si mesmo, estar obstaculizando a sua própria chance
de felicidade. A necessidade mais imperiosa de nossas almas é sempre aquela do culto incessante à caridade pura, sem condições de qualquer natureza. Quem estiver fora dessa orientação respira a distância do apostolado com Jesus. Nossa, essa frase é bem forte, porque toda caridade que nós fazemos, na nossa condição espiritual, ela é uma caridade condicional. Nós estamos sempre no centro da caridade. Nós damos para receber. Nós amamos para ser amados. Então, estamos distantes disso. Agora, é importante praticarmos o exercício do amor dentro das condições que nós já temos, buscando sempre, né, o desenvolvimento do amor, porque o amor se aprende e ele se desenvolve, para que ele seja cada vez mais um amor desapegado de condições, porque quanto mais a gente dá de nós mesmos sem as condições, isso denota uma condição interna de conexão, de abundância, daquele que já não se pauta no agradecimento do outro para encontrar o seu próprio valor e para se auto-amar. Para assegurar-nos a firme atitude na senda reta, trazemos dentro de nós a consciência, a feição de porta-voz do roteiro exato. Então, todos nós temos aquela vozinha na nossa mente nos indicando o certo e o errado. Nos mínimos sucessos de cada dia, define-te, pois, com clareza, para que não te abandones à neblina dos vales de indecisão, estacionamento no mal ou ascensão para o bem. A decisão que precisamos fazer a cada dia, iniciando um novo dia, iniciando uma nova semana, eu opto pelo bem. E aí ele fecha com uma frase super importante, porque ele vai dizer: com Jesus ou distante dele. O que isso significa? Isso significa que estarás ao lado do Cristo, desprezando agora as supostas facilidades que gerarão as dificuldades reais, ou abraçando hoje a cruz do caminho, que amanhã conferir-te-á o galardão do imarcessível triunfo. Então nós temos dois caminhos no dia de hoje. Podemos escolher o caminho das facilidades, que muitas vezes é o caminho das ilusões, é o caminho que nos leva ao erro, é o caminho da negligência, do desprezo ao bem, e vivermos talvez com mais facilidades no dia de hoje, mas criando para nós um futuro de mais dificuldades, porque aprendizados difíceis estarão sendo colocados no nosso caminho, porque é da lei que todos nós aprendamos a amar e entremos no caminho reto, porque o plano de Deus é a nossa felicidade, a nossa harmonia. Ou podemos fazer o esforço, às vezes sacrificando a nós mesmos, escolhendo as subidas mais difíceis, o caminho reto da consciência tranquila, por mais difícil que nos seja, para que possamos devagarinho plantar, semear o futuro e um presente mesmo, porque o futuro é o próximo minuto de mais paz e de mais tranquilidade. Que Deus nos abençoe e nos inspire para que a gente dê conta dessa tarefa, sempre com Jesus. Um dia de paz.